Bom dia, pessoal. Dando sequência então às nossas aulas de legislação para o concurso da Soldado da Brigada Militar, conforme havia prometido na última aula, eu suspenderei aí as aulas de direito constitucional para que não sature, né? Não fique muito maçante, e começarei a falar sobre outras leis. A primeira lei que falo hoje, né, que começarei a tratar é a Lei 10.990 de 97, que é o Estatuto dos Servidores Públicos, servidores militares do Estado do Rio Grande do Sul, tá? O militarismo, para quem não tem muita, né, que não tem um parente ou que não serviu as Forças Armadas, ele tem algumas características próprias, peculiaridades. Eu tenho facilidade de entendimento porque eu fui militar, né, fui fuzileiro naval, então tenho uma relativa tranquilidade para entender aqui os institutos, né, que são falados aqui no Estatuto, que é a Lei 10.990, e nas demais leis aí que nós veremos aí, que os aconselho a lerem essas leis, 10.990, 10.991 e 10.992, muitas vezes, tá? Porque são as leis mais cobradas para o concurso na área de legislação, porque elas tratam da carreira de policial militar, né? Então elas são muito importantes da pessoa. Pois bem, o militarismo ele existe já na Constituição Federal, né, que tem um capítulo próprio lá, que é o artigo 142 e seguintes ali, e 143, que fala das Forças Armadas, né, e 144 fala da Polícia Militar. As Forças Armadas elas atuam somente ou basicamente em caso de guerra com um inimigo externo, estrangeiro, com outro país, tá? É para conter a ameaça externa, essa é a grande função das Forças Armadas. E internamente as Forças Armadas só atuam, em último caso, quando as forças policiais não conseguem dar conta, né, de alguma caos social que esteja acontecendo naquele momento. E elas só atuam por ordem do comandante supremo das Forças Armadas, de acordo com a Constituição Federal, que é o presidente da República. O comandante supremo é o presidente. Internamente elas atuam então com um decreto presidencial, que se chama o Decreto para Garantia da Lei e da Ordem, que é o famoso GLO. E já aconteceram algumas vezes aqui no Brasil dos presidentes, né, da República decretarem, né, garantia da lei e da ordem em algum estado, determinado estado, para que as Forças Armadas atuassem ali para a preservação da ordem pública, tá? Mas somente em casos extremos, ali como eu disse, que as polícias não deem conta. Internamente falando, a Constituição Federal no artigo 144 previa um rol de polícias ali responsáveis ali pela manutenção da ordem interna, com os cidadãos internos, né, com as pessoas ali, com a população, visando garantir aí a paz social, que se fala, né? Tendo então o monopólio do uso da força, que se diz, né? Monopólio do uso da força. Então, utiliza-se a força se for necessário para a manutenção da paz social, garantir a ordem. São as polícias. Dentre essas polícias nós temos, lá no artigo 144 da Constituição Federal, as polícias militares dos estados, que aqui no Rio Grande do Sul, por uma questão histórica, é chamada PM de Brigada Militar. Assim como nas Forças Armadas, o comandante supremo, o comandante da Brigada Militar, é aqui no estado do Rio Grande do Sul, nos estados, e aqui também, logicamente, o comandante da Brigada Militar é o governador do estado, tá, pessoal? Então, se disser quem é o comandante da Brigada Militar, comandante supremo, existe o comandante geral da Brigada Militar, por óbvio, que aqui no Rio Grande do Sul eu tive a honra de conhecer aí, um comandante inteligentíssimo, operacional, que eu tenho muita admiração, Coronel Feoli, o subcomandante também é um comandante maravilhoso, o Coronel Feoli é choquiano, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos aqui o subcomandante é do BOP, também extremamente competente. Vocês, né, que serão policiais militares aí, estão muito bem servidos de comandantes aqui, tá? Mas voltando então, existe o comandante, obviamente, mas o comandante supremo é o governador do estado, tá? A função primordial é o quê? Preservação da ordem pública, conforme dito, tá? E como as Forças Armadas só atuam basicamente em agressão externa, estrangeira, entendeu a Constituição Federal lá no artigo 144 em criar ali, nos artigos 142, 143 e 144, criar ali uma força auxiliar do Exército Brasileiro para a manutenção da ordem interna. E essa força auxiliar se chama Polícia Militar. Então a Brigada Militar é uma força auxiliar do Exército
Não é das Forças Armadas, tá, pessoal? Isso é uma questão de prova. Não é uma força auxiliar da Marinha nem da Aeronáutica, é do Exército Brasileiro. Mas, por óbvio, que os militares da Brigada Militar devem respeitar a hierarquia ali dos militares das Forças Armadas, né? Um soldado da Brigada Militar deve respeitar um cabo, um sargento por exemplo, né, da Força Aérea. Aqui vai um ponto importante, que esse respeito é um respeito hierárquico, né? Mas um soldado em serviço, um soldado da Brigada Militar em serviço, ele deve fazer cumprir a lei para todos. Embora ele tenha hierarquicamente, seja inferior hierárquico, um oficial das Forças Armadas, por exemplo, que cometa, ou um PRF, um PF, um presidente da República, um deputado que cometa um crime, deve ser preso. Existem critérios para prender, mas deve. Esses critérios serão certamente passados na Academia de Polícia, no curso de formação profissional da Brigada, tá? Ou que cometerem infrações de trânsito, porque a lei funciona para todos, é o Estado Democrático de Direito, mas são hierarquicamente inferiores, tá? Repetindo que é importante que fique claro, Brigada Militar é uma força auxiliar do Exército, não é de outras forças. Outras polícias não são forças auxiliares, a PRF, a PF, por exemplo, e a Polícia Civil, Polícia Penal, não são forças auxiliares de Forças Armadas, tá? Dando sequência, os servidores da Polícia Militar, da Brigada, eles podem estar na ativa ou na inatividade. Na ativa nós temos quatro possibilidades, desculpe. Primeiro, o servidor de carreira, que é o concursado, que pode entrar em carreira de nível médio, como soldado, ou em carreira de nível superior, que é como capitão, tá? Conforme veremos na sequência. Então, o servidor de carreira. Temos os servidores temporários, que por vezes é publicada alguma lei que convoca ali, que contratam servidores temporários, né, da Polícia, da Brigada Militar, é exemplo do quadro de saúde, que já aconteceu, tá, para trabalhar temporariamente na saúde. Temos também os servidores da reserva remunerada, quando convocados, né, a reserva remunerada, dá para fazer um paralelo, que eles estariam aposentados, tá, e eles são convocados para voltarem à ativa. Já falarei como é que funciona isso, tá? E também temos os alunos dos cursos de formação, isso é muito importante, tá? Os alunos, então, de carreira, temporários, da reserva remunerada, quando convocados, que voltam para a ativa, e os alunos. Por que é importante? Porque os alunos já são considerados servidores da Polícia Militar na ativa, já no curso de formação. E isso resguarda os alunos, no caso de um acidente, por exemplo, no curso de formação, que acontece muito, tá, pessoal? Um acidente que eles já tenham benefícios ali resguardados por serem servidores da ativa. Por exemplo, uma aposentadoria por invalidez, ir para a reserva remunerada por invalidez. Isso não acontece em cursos de formação civis. Na PRF, na PF, no DPEM, se um aluno se acidentar, ele é desligado do curso. Porque ele ainda não é considerado um servidor policial. Ele será, né, um aluno só será o dia que ele terminar o curso de formação, eu estou falando no serviço civil, né, PRF, por exemplo, PF, policial, o dia que ele se formar no curso de formação e assinar termos de posse dele. Isso não acontece, felizmente, na Polícia Militar. O aluno já é um servidor da ativa. Isso é um instituto importantíssimo no estatuto, na Lei 10.990, tá? Além dos ativos, nós temos os inativos, que são os da reserva remunerada, é o policial que está aposentado, recebendo, que ele fica aposentado, esse período de 5 anos, tá? Ele se aposenta por 5 anos, ele é considerado da reserva remunerada, porque ele pode ser convocado para a ativa novamente, nesse período. E como é que funciona essa convocação? Somente em casos extremos, né? Em caso de, por exemplo, calamidade pública, o comandante-geral da Brigada Militar pode propor ao governador do estado que edite um ato chamando esses servidores da reserva remunerada, que estavam aposentados, dentro desse prazo de 5 anos. Chama esses servidores. De forma voluntária, o servidor ele não é obrigado a voltar da reserva remunerada, mas se ele for voluntário, ele pode voltar para a ativa, se ele estiver na reserva remunerada, por um ato do governador do estado proposto pelo comandante-geral da Brigada Militar. Tá? Uma sequência depois da reserva remunerada, então um segundo servidor inativo, né? Primeiro da reserva remunerada. Em sequência nós temos os reformados.
Os reformados são aqueles que passou aquele prazo de 5 anos e esses servidores estão dispensados definitivamente da função. Eles não poderiam mais voltar para a ativa. Então é uma evolução da reserva remunerada. Ele sai da reserva remunerada e passa a ser reformado depois desse prazo, tá? E também temos os servidores da reserva não remunerada, aqui falando de inativo. A exemplo dos servidores temporários, que a gente falou lá. Ele vai para a reserva não remunerada, tá? Então, ativos são os de carreira, temporários, da reserva remunerada quando convocados e alunos do curso de formação. Inativos, reserva remunerada, reformados e da reserva não remunerada, tá? Por fim, para terminar a aula de hoje, esse estatuto dos servidores, que é a Lei 10.990, servidores militares, ele aplica-se no que couber aos servidores aposentados, que é da reserva remunerada, tá? E os reformados. Isso é muito interessante, ele aplica-se ao que couber, no que couber, porque esses servidores eles seguem tendo prerrogativas, eles seguem, o colega da reserva remunerada, o reformado, ele segue sendo policial. Isso é muito interessante. Ele é um policial reformado, tanto é que ele tem precedência hierárquica. Se ele é um sargento, por exemplo, ele segue sendo o cargo de sargento. E ele tem precedência hierárquica sobre um soldado da ativa. Tá? Então, aplica-se isso. Olha só como a diferença, são peculiaridades, como esse estatuto é interessante e benéfico para os policiais. Porque eu, por exemplo, que sou PRF, quando eu me aposentar, eu não serei mais policial, pessoal. Porque o estatuto dos servidores públicos, ele aplica-se somente para os servidores na ativa. Então ele não é mais, o estatuto não se aplica mais para servidores aposentados, acabou. Ele é um aposentado, fim de jogo, né? Não é mais policial. O policial aposentado, que é o da reserva, ele é um policial, isso é muito importante, porque resguarda muitos direitos para eles, muitos direitos, né? Conforme nós veremos ali nas aulas que teremos na sequência, tá bom, pessoal? Espero ter ajudado. Seguiremos então até a nossa aprovação aí no sonhado concurso de soldado da Brigada Militar. Um grande abraço.